Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, fortalecer a sua fé, ouvir mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu quero falar sobre o campo de batalha da mente. Muitas dificuldades que enfrentamos na vida não são tão difíceis como parecem. Algumas nem são reais e outras nem deveriam nos preocupar tanto. Como Jesus ensinou lá em Mateus 6,34. Não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E como ele pediu também em João 14,1. Não se turbe o seu coração. Acredite em Deus e acredite também em mim. Mas a mente humana tem muita facilidade de criar histórias trágicas e aumentar problemas. Ficamos promovendo tragédias em nossa mente e alimentando preocupações com coisas que nunca vão acontecer. E cada vez mais as pessoas estão ficando inseguras, preocupadas e aceitando ser vítimas das situações ao invés de enfrentar a vida com fé e coragem. William Shakespeare escreveu: nossas dúvidas são traidores que nos fazem perder todo o bem que podemos alcançar por medo de tentar. E o cristão é quem mais deveria ter confiança e não duvidar em sua mente, porque de todas as religiões, o verdadeiro cristianismo é a mais maravilhosa, porque não é fundamentada no conceito de troca como todas as outras. Você não tem que fazer nada para merecer o amor de Deus. Jesus te amou antes de você o amar. Ele se sacrificou por você muito antes de você poder fazer qualquer coisa para Ele. E por isso o cristão não tem que oferecer nada em troca da sua salvação. Ela lhe foi dada por amor. A base do cristianismo é o sacrifício feito por um Deus amoroso que reconheceu a incapacidade do ser humano de se salvar sozinho sem a ajuda dele. E ele não te pede nada em troca a não ser o reconhecimento e a aceitação do que ele fez por você. Todas as outras religiões exigem algum tipo de sacrifício, oferenda ou conduta em troca da salvação ou da libertação espiritual. Mas o cristianismo não. Quem garantiu a sua salvação foi o seu próprio Deus que morreu no seu lugar. Ele se entregou para te livrar da dívida da morte. E tudo o que você tem que fazer é aceitar esse presente gratuito. Isso incomoda muito as outras religiões. Essa demonstração incondicional do amor de Deus é algo totalmente fora da realidade do ser humano. Aquele ser que quer mostrar que consegue fazer tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. Quer provar que merece. Esse ser orgulhoso fica desarmado diante dessa demonstração de amor abnegado do Deus verdadeiro. E o mais legal é que nós cristãos já vencemos o inimigo da nossa alma, lá atrás quando ele matou Jesus fisicamente, achando que assim ia ficar livre dele. Achou que ia conseguir a sua grande vitória ao matar o Deus vivo no corpo de um homem, mas acabou descobrindo que tinha sido usado por Deus para libertar o homem da dívida eterna que ele mesmo o enganou a contrair. Eu já expliquei essa questão em outro programa, mas quero falar de novo. Depois que criou o mundo e tudo o que existe nele, Deus o deu para o homem. Gênesis 1:28. Mas o anjo invejoso, Lúcifer, queria o mundo para si. E ele conhecia a lei espiritual da submissão, que diz que a quem você obedece, do mesmo se torna escravo. Então ele enganou o homem para que lhe obedecesse ao invés de obedecer a Deus. E assim ficou com o direito a tudo o que era do homem. Ele se tornou o dono do mundo.
O homem não podia tomar de volta porque não tinha o poder para enfrentar Lúcifer. E Deus não podia tomar dele porque foi o homem que se submeteu de livre e espontânea vontade e entregou tudo o que era seu. Então a única maneira de Deus recuperar o que deu ao homem era se tornando um homem. Ele teve que nascer no corpo de homem, se sujeitar a tudo que o ser humano passa na vida, viver sem pecado, cumprir toda a lei de Moisés e morrer na cruz, que era a maior maldição, e com isso ser lançado no inferno depois da sua morte. Mas quando chegou lá, aconteceu a grande surpresa que Deus tinha preparado para seu inimigo. Quando o cobrador das almas humanas foi cobrar a alma de Jesus, ele deu de cara com o seu Criador. E aí Jesus tomou de volta tudo o que era seu por direito. Como homem, ele tinha direito a tomar de volta o mundo que Deus deu ao homem. E como Deus, ele tinha o poder para fazê-lo. E este foi o momento mais glorioso da história da humanidade. Em Apocalipse 1,18, Jesus disse: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi aí que Lúcifer perdeu a guerra pelas almas dos seres humanos, há mais de 2000 anos atrás. E de lá para cá, tudo que ele faz é tentar enganar e destruir o homem e a criação de Deus, para provar que o plano de Deus deu errado. Deus criou o mundo para o homem ser feliz nele e desfrutar dele. E o inimigo de Deus tenta a todo custo destruir o homem, acabar com o mundo e com a nossa alegria de viver aqui. Por isso ele trabalha tanto na sua mente, enchendo de pensamentos negativos e preocupações. Mas quando você descobre a verdade sobre o cristianismo, como é a única religião que te liberta de verdade e que garante a salvação sem nenhuma barganha, sem nenhuma troca, aí você entende o versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi por isso que Jesus falou logo depois no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou, não existe mais condenação nenhuma para os cristãos, como Paulo confirmou em Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo João fortaleceu dizendo que nem mesmo o nosso coração pode nos condenar. 1 João 3,20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Mas o desesperado, o grande perdedor, o invejoso Lúcifer, não consegue assumir que perdeu. Então tenta a todo custo convencer o homem de que ele ainda tem que tentar se salvar. Ele diz: Jesus, na verdade, era só um mestre bacaninha, mas o que ele fez não adiantou nada e você ainda está condenado. E se não fizer isso e aquilo, vai acabar indo para o inferno. E o cristianismo nem é tão bom assim. Melhor você tentar uma outra coisa. Fazer meditação, salvar o planeta, resgatar os animais, ou quem sabe reencarnar várias vezes para ver se dá certo. Ou então tente se salvar de outras maneiras que não seja esse tal de Jesus. Pode até fazer uma feitiçariazinha, uns encantamentos. É muito legal, que nem o Harry Potter. E se nada disso der certo, com certeza a ciência vai ser a sua salvação. A raça humana vai evoluir, encontrar a cura para todas as doenças e vencer a morte. Aí vocês serão eternos como Deus. Todo esse discurso é para tentar de todas as maneiras tirar o foco do que Jesus fez por você. Por isso, a maior batalha travada pelo ser humano está na sua mente e no seu orgulho.
porque o orgulho não consegue aceitar a simplicidade da salvação oferecida por Cristo. Ela não dá nenhum crédito ao homem orgulhoso e arrogante. Então ele prefere recusar e trocar por algo que possa se orgulhar de ter feito, mesmo que não funcione. Quando Jesus venceu o inimigo da sua alma, ele ficou restrito. Lúcifer não pode ter acesso livre a você, não sem a sua autorização. E se você é um cristão, Jesus vive dentro de você, e a situação fica pior para o inimigo, porque a sua alma já está salva, e Jesus, que vive em você, já venceu o inimigo. Então a única maneira dele te derrotar é te convencendo a não lutar. Ele enche a sua mente de medos e preocupações para você dar mais crédito ao que te preocupa do que a Deus. O inimigo da sua alma quer que você tenha medo dele e se submeta a ele. E a sua mente é o campo de acesso que ele tem. E usa tudo o que pode para te ocupar com problemas, preocupações, medos, dúvidas, temores e incertezas. Faz todo tipo de propaganda para encher sua mente de dúvidas. Fica o tempo inteiro contando historinhas nos seus ouvidos, te incitando a ficar nervoso, a desconfiar das pessoas, suspeitar das intenções delas sem nenhum fundamento ou motivo. Ele semeia críticas, preconceitos, raiva, rancor em todo o solo fértil da sua mente. E se você permitir, essas sementes crescem e suas raízes vão até o seu coração. E aí você se torna prisioneiro dele, ao invés de um filho de Deus libertado por Jesus. É claro, sua salvação você não perde. Jesus já pagou por ela. E se você aceitou o sacrifício dele, então o inimigo não rouba. Mas ele quer roubar a sua alegria de viver, sua fé e confiança em Deus. Porque assim você não vai ser uma ameaça para ele. Um cristão feliz e cheio de fé é, na verdade, uma arma enorme e poderosa contra o inimigo de Deus. O Senhor está ao meu lado, Ele sempre está comigo. Não serei abalado. O Senhor está ao meu lado, Ele sempre está comigo. Não serei abalado. O Senhor apareceu diante de mim. O Senhor me apareceu e disse: com amor eterno sempre te amarei. E disse: com amor eterno sempre te amarei. E com este eterno amor, e com este eterno amor, te atraí ao meu lado. O Senhor está ao meu lado, Ele sempre está comigo. Não serei abalado. O Senhor está ao meu lado, Ele sempre está comigo. Não serei abalado. O Senhor apareceu diante de mim. O Senhor nos apareceu E disse: com amor eterno sempre te amarei. disse: Com amor
este eterno amor te atrair ao meu lado. Com amor eterno, sempre te amarei. Te amarei. Com amor eterno, sempre te amarei. E com este eterno amor, este eterno amor te atrair ao meu lado. Jesus está com você o tempo todo. Em Hebreus 13:5 ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. E por isso o inimigo da sua alma não pode te vencer. Então o que ele faz? Planta dúvidas, dúvidas, dúvidas e mais dúvidas na sua mente. E aí, quando você começa a duvidar, ele te acusa de ter duvidado de Deus e falhado, e te convence que você não vale nada porque duvidou e se afastou de Deus, perdeu a salvação e não tem mais utilidade para o Senhor. Desista logo desse negócio de ser cristão. Você não serve para isso. Você não faz nada certo. Deus não te ama. Como é que ele vai amar um cocô igual a você? Se enxerga. E por aí vai. E quando ele consegue te jogar no poço do desencorajamento e te convencer que você não serve para mais nada, aí ele sai aliviado porque você não é uma ameaça para ele, pelo menos por um tempo. Ele sabe que não consegue vencer a luta contra um cristão, por isso tem que fazer você desistir de lutar. E é na sua mente que ele trabalha para te convencer. A verdade é que ele morre de medo do cristão. Sabe por quê? Porque o cristão é um Jesusinho andando aqui na terra. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você o recebe na sua vida, ele entra no seu coração e começa a morar dentro de você. Lúcifer não tem medo de você, mas ele morre de medo de quem está dentro de você. É que nem o burrinho que carregou Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Ramos. João 12:13. Quando as pessoas iam colocando as palmas das árvores e as suas capas pelo caminho para o burrinho pisar, elas estavam honrando Jesus, não o burrinho que estava carregando ele. E você, como cristão, carrega Jesus dentro de si, e o inimigo da sua alma tem que se curvar a ele que está em você. Eu já li aqui em outro programa João 14:23. Se alguém me amar, meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Jesus e Deus moram dentro de você, e isso é um perigo para o inimigo de Deus. Ele não tem como ganhar de Deus em você. Aí o que ele faz? Tenta te convencer de não lutar contra ele. E é aí que é travada a batalha na sua mente. O inimigo tenta fazer você duvidar de Deus, do amor dele por você, dos planos que ele tem para a sua vida, duvidar da sua vida futura no céu com Deus, das recompensas que você vai receber lá e de tudo de bom que Deus ainda tem reservado para aqueles que o amam. Aí, quando as incertezas rondam a sua mente, elas te enfraquecem e te fazem sentir mais distante de Deus. Mas ele não se afasta de nós. Lá em João 14:18-20, Jesus disse: não os deixarei órfãos, virei para vocês. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eu estou em meu Pai e vocês estão em mim, e eu em vocês. Esta é a realidade, só que quando falhamos, o inimigo da nossa alma usa os nossos erros para nos condenar e nos convencer de que estamos afastados de Deus.
Mas como eu li aqui, nós não ficamos longe de Deus. Ele está sempre dentro de nós. É o inimigo da nossa alma que quer embaçar a nossa percepção desta realidade. Muitos homens de Deus sofreram com dúvidas, com incertezas, vacilaram na fé, realmente duvidaram das promessas de Deus para eles. Homens que tinham visto anjos, que presenciaram grandes demonstrações do poder de Deus, mas ainda assim, quando passaram por momentos difíceis, duvidaram. Gideão foi chamado por um anjo de Deus para lutar pelo povo de Israel. Isso está em Juízes 6:12. Mas ele duvidou várias vezes do seu chamado e pediu para Deus confirmar 2 vezes lá em Juízes 6, de 36 a 40. Disse Gideão a Deus: se o Senhor vai livrar a Israel pelas minhas mãos, como disse, confirme. Eu vou pôr uma lã no campo esta noite. Se o orvalho cair somente na lã e a terra ao redor estiver seca, então vou saber que o Senhor vai livrar a Israel pela minha mão, como disse. E aconteceu assim. No dia seguinte ele se levantou de madrugada, apertou a lã e do orvalho que estava nela encheu uma taça cheia de água. Mas mesmo com esta confirmação, Gideão ainda estava inseguro. Então a história continua. Disse mais Gideão a Deus: não fique irritado comigo, me permita pedir só mais uma vez. Te peço que faça a prova com a lã, e que desta vez ela fique seca, mas toda a terra ao redor molhada com orvalho. Deus fez assim naquela noite. Só a lã estava enxuta e sobre toda a terra havia orvalho. E Gideão seguiu em frente, reuniu seu exército e foi para a batalha. Mas Deus viu que ele ainda estava inseguro e resolveu dar mais uma prova para o Gideão. Juízes 7, 9 a 15. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao acampamento dos midianitas, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Mas se você ainda está com medo, desça até lá com seu ajudante, e você vai ouvir o que eles dizem. Então se fortalecerão as tuas mãos para lutar contra eles. Então Gideão desceu com seu ajudante até as sentinelas do acampamento. Chegando lá, ouviu um homem contando o sonho ao seu companheiro. Ele dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevado torrado rodava contra o nosso acampamento, e ele veio contra a tenda do comandante, e esta caiu e se virou de cima para baixo. O seu companheiro respondeu: isto não é outra coisa senão a espada do Gideão, homem israelita. Deus entregou todo esse acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu a narração desse sonho e a explicação, confiou em Deus. Voltou para o acampamento de Israel e disse: levantem-se, o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. E Deus conhece as nossas fraquezas, como diz o Salmo 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Mas o tempo todo Deus nos pede para acreditar e confiar nele, e é isso que precisamos para vencer a batalha na nossa mente. Se os homens de Deus do passado, que viram anjos e testemunharam milagres poderosos, duvidaram, quanto mais nós. O profeta Elias, lá no capítulo 18 de 1 de Reis, impressionou todo Israel quando invocou o fogo do céu para mostrar que Deus é o verdadeiro Deus e não Baal. Depois dessa prova poderosa, os 450 profetas de Baal foram mortos. E a rainha má, Jezabel, ficou irada com Elias e mandou matá-lo. Elias teve medo, mesmo depois de toda essa impressionante demonstração do poder de Deus. Ele acabou fugindo da rainha má, é o que conta 1 de Reis 19, 1 a 4. E quando fugia, num determinado momento, se assentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Elias estava travando uma batalha na mente. Ele conhecia muito bem a Deus, mas o medo e o desencorajamento estavam assombrando o profeta, como fazem conosco hoje em dia. O pastor de ovelhas Davi duvidou dos planos que Deus tinha para ele, depois de ter sido ungido rei de todo Israel pelo profeta Samuel. Ele passou alguns bons apertos fugindo de Saul, e lá em 1 Samuel 27:1 ele disse: "Um dia ainda vou morrer pela mão de Saul." Não foi isso que Deus prometeu a ele. A promessa era o trono de Israel, mas ele foi assombrado pelo desencorajamento, pela dúvida e pela incerteza do amor de Deus. Mas depois Davi deixou escrito uma poderosa lição que aprendeu no meio dessas batalhas. Salmos 56, 3 e 4. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Então o segredo é confiar mesmo quando tiver medo, mesmo quando se sentir inseguro, fraco, indefeso e assombrado pelas dúvidas. Faça um esforço para confiar e se lembrar que Deus não te escolheu como filho para te abandonar. Ele não te larga nas mãos do inimigo. Isaías 54:10. Ainda que as montanhas se abalem e os montes tremam, o meu constante amor nunca se desviará de ti. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no erro e rios no deserto. Não te abandonarei, pra ti voltarei. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no erro e rios no deserto. Não te abandonarei, pra te voltarei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará. Minha benignidade não se desviará de ti.
Este é o programa Deus sem Igreja. Eu sou o Concécio e estou falando sobre o campo de batalha da mente. Se você é um cristão que recebeu Jesus como Salvador, então o inimigo de Deus não tem poder sobre o seu corpo nem sua alma. Mas ele se esforça para encher sua cabeça com dúvidas, medos, temores e preocupações. Faz de tudo para desviar a sua atenção do amor que Deus tem por você. Ele aumenta os problemas, te enche de preocupações com coisas desnecessárias e te convence que Deus não se importa e que você não merece a atenção dele. Mas todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram que lutar essa mesma batalha na mente. Já falei aqui de Gideão, Elias e do rei Davi, mas também quero falar de Josué. Quando ele teve que assumir o lugar de Moisés para guiar o povo para dentro da terra prometida, tenho certeza que ficou muito inseguro. Moisés foi o maior profeta que já tinha existido, o único que conversava com Deus cara a cara. E Josué era só o seu ajudante, sabia que não era digno do cargo, mas o que Deus falou para ele? Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E esse mesmo Deus que garantiu o Josué é o que mora dentro de você e te garante todo dia. A melhor maneira de ficar seguro da presença de Deus, livre das dúvidas e não ser abalado pelas mentiras do inimigo da sua alma, é lendo o que Jesus falou com seus discípulos no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, e a oração que ele fez a Deus por nós em João 17. Lá ele disse: eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vão crer em mim através da sua palavra. E estes somos nós, os cristãos de hoje. Todos temos o amor e a proteção de Deus, e o inimigo da sua alma sabe muito bem disso, mas ele não quer que você saiba e nem que tenha certeza, muito menos que tenha fé. Por isso, tenta constantemente encher sua cabeça de problemas, dúvidas, medos e incertezas. Porque quando você gasta o seu tempo pensando nos problemas, não está pensando em Deus. Quando está se preocupando, não está confiando. Quando está com medo e cheio de dúvidas, então é porque não tem fé. Mas você não precisa se sentir mal por não ter fé suficiente. Lembre-se que a fé é um dom de Deus e que ela vem de ler a palavra de Deus. E esta é uma afirmação muito óbvia, porque quanto mais você lê, mais conhece o seu Deus. E quanto mais o conhece, mais confia nele. Simples assim. Então, crescer em fé depende de você. Ficar forte para aguentar as batalhas dessa vida depende de você também. Jesus fez muito fácil para nós, mas ainda deixou muito por nossa conta. Ele garantiu a sua salvação e a vida eterna. Mas se você vai ter forças para lutar aqui nesse mundo, depende do quanto está interessado em lutar. Se quiser apenas ser uma vítima das situações e passar a vida reclamando que Deus não te ajuda, tudo bem, a escolha é sua, mas quando chegar no céu vai descobrir que a responsabilidade de lutar era sua também. Vou dizer uma coisa aqui muito importante. Nós, cristãos, recebemos o Filho de Deus em nossos corações. Ele habita dentro de nós e colocou à nossa disposição todo o seu poder. Lucas 10, 19 a 20. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Se alegrem por seus nomes estarem escritos nos céus. Nós temos a vida eterna no céu e tudo de bom aqui nessa terra que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas você precisa aprender mais sobre o amor de Deus para acreditar e agir de acordo com a sua fé, com o tanto que acredita. Senão vai passar toda a vida sendo uma vítima de si mesmo e reclamando que Deus não te ajuda. Que nem aquela história que eu contei num vídeo curto lá no canal Deus Sem Igreja do YouTube, chamada Uma Pequena História num Navio. É assim.
Um homem queria se mudar para outro país onde sabia que teria uma vida melhor. Ele trabalhou duro, passou apertado, juntou dinheiro e finalmente conseguiu comprar a passagem de navio, que era muito cara. Mas ficou sem nenhum dinheiro, então resolveu levar uns pães, biscoitos e queijo para a viagem. Durante toda a viagem, enquanto os passageiros comiam bem no salão de refeições, ele ficava escondido na sua cabine comendo seus biscoitos, pães e queijo. Um dia estava no convés e o capitão veio até ele e disse: "Reparei que desde o começo da viagem o senhor não está se juntando a nós nas refeições. Por acaso alguma coisa o desagradou em nossa comida?" O homem envergonhado respondeu: "Não, a verdade é que eu gastei todo o meu dinheiro com a passagem e não tenho mais nenhum dinheiro para comer aqui." O capitão então lhe respondeu: "Sinto muito, mas devo lhe informar que todas as refeições estão incluídas no preço da passagem. Você pode se juntar a nós na próxima refeição." Nesse momento, o homem percebeu que tinha passado fome sem necessidade. Ele tinha direito a toda a comida gostosa que era servida no navio e estava se sacrificando à toa. E é isso que acontece com muitos cristãos. Já recebemos nossa passagem para o céu através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas ainda assim muitos acham que não têm direito a ela e nem a todas as bênçãos de Deus que a acompanham. Passam a vida sofrendo e se privando das alegrias que Deus nos proporcionou, porque acham que não têm direito. Gálatas 3,14 explica que por meio de Jesus Cristo temos direito a todas as bênçãos de Deus. Sei que vamos ter problemas e dificuldades na vida, mas ainda assim Deus quer que você aproveite da preciosa vida que Ele te deu e não fique propositadamente se sujeitando a necessidades e passando por privações porque acha que não merece ou não tem direito. Não é errado ser feliz. Desfrute com alegria da vida que Deus te deu. O próprio Jesus disse em João 10:10: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Um dia clamei e um grande amor veio a mim e me cobriu. Lhe dei a mão e fui a um lugar por onde nunca eu andei. E é uma nova vida, nova vista num lugar alegre. E muitos te acompanham e seus braços se abrirão. É viajar, mudar de rumo e dar um grande amor, que a vida volta a ter valor. O frio passou, é primavera e a vida se renova. Se vive ao natural, com um sol bem tropical, com gente aberta e amores que não te faltarão, que a vida dá um novo valor. E é uma nova vida, nova vista num lugar alegre. E muitos te acompanham e seus braços se abrirão. É viajar, mudar de rumo e dar um grande amor, que a vida volta a ter valor. Se lembre que no escuro um pouco de luz é muito. A chama de uma vela desde longe a gente vê. Assim na sua vida brilhará então a luz, e essa luz nos guiará. E é uma nova vida, nova vista num lugar alegre.
e muitos te acompanham e seus braços se abrirão. É viajar, mudar de rumo e dar um grande amor, que a vida volta a ter valor. E é uma nova vida, nova vista num lugar alegre, e muitos te acompanham e seus braços se abrirão. É viajar, mudar de rumo e dar um grande amor, que a vida volta, que a vida volta, que a vida volta a ter valor. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre o campo de batalha da mente, que é onde enfrentamos a maior parte dos nossos problemas. É dentro da nossa cabeça que vivemos histórias tristes que já passaram, nos preocupamos com problemas que nunca vão acontecer, lamentamos erros que cometemos há muito tempo e não podemos consertar, sofremos com medo e com a incerteza do futuro. Mas isto só acontece porque deixamos. Um antigo ditado ensina que não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas não devemos deixar que eles façam um ninho nos nossos cabelos. Sempre que pensamentos negativos vêm à sua mente, você tem a escolha de entretê-los, alimentá-los ou simplesmente deixá-los de lado. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:8: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Cada cristão que está vivo aqui na terra hoje é uma ameaça para o inimigo de Deus e para o seu plano de destruir quantas vidas ele conseguir. Deus espera que nós lutemos uns pelos outros, mas eu sei que a grande maioria dos cristãos não está interessada nessa luta espiritual. Eles já foram convencidos pelo inimigo de Deus a não se esforçarem muito e cuidarem da sua própria vida. E estes que não querem lutar sofrem mais com os constantes ataques à sua mente. O inimigo da nossa alma faz um trabalho psicológico pesado, desencorajando, desanimando e destruindo a fé de cada cristão. Se você não reagir, vai ser apenas mais uma baixa de guerra. A guerra espiritual não deixa de existir porque você não acredita nela ou porque não quer tomar partido. Jesus disse em Mateus 12:30: quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, se você não está lutando por Deus e pela sua vida, então está ajudando o inimigo da sua alma a te destruir e a destruir muitos outros. Quando enfrenta uma pressão psicológica forte, uma angústia no coração, quando é atormentado por pensamentos negativos, preocupações, remorso, medo e insegurança, tudo isso afeta sua mente, abala sua fé e te enfraquece. Mas Deus não quer que você passe por isso sozinho. Ele disse lá no Salmo 91:15: ele me invocará e eu responderei, estarei com ele na angústia e o livrarei. Se você busca a Deus por força e se apoia sempre nele, mesmo que os seus problemas não sejam todos resolvidos, ele vai te ajudar a ter paz de mente e de coração e vai te dar a força que você precisa para lutar cada dia. E ainda vai te ajudar a distinguir entre os problemas reais e os imaginários, como fez com o Neemias. Para quem não conhece a história do Neemias, vou resumir aqui. Neemias era um dos prisioneiros de Israel que vivia na fortaleza de Suzã, debaixo do rei Artaxerxes. Ele recebeu notícias que os muros de Jerusalém estavam derrubados e suas portas queimadas, e ficou muito triste e abalado. Chorou, jejuou e orou a Deus.
Mas como era copeiro do rei, teve que voltar ao trabalho. Quando foi servir o vinho, o rei notou a tristeza no rosto de Neemias e perguntou o que estava acontecendo. Ele se abriu com o rei e disse que estava triste porque os muros da cidade dos pais dele estavam derrubados e as portas queimadas. O rei lhe perguntou o que precisava e depois de fazer uma rápida oração a Deus, ele pediu ao rei que o dispensasse para que ele voltasse a Jerusalém e ajudasse a reconstruir o muro e as portas da cidade. Também pediu cartas autorizando a passagem por todo o reino e uma carta para o guarda da floresta real, para lhe fornecer toda a madeira necessária para a reconstrução do muro e das portas da cidade. Deus tocou o coração do rei Artaxerxes, que autorizou tudo isso e ainda enviou soldados e cavaleiros acompanhando o Neemias. Quando ele foi levar as cartas do rei para os governadores das províncias, alguns homens de outras nações que não gostavam dos israelitas ficaram muito perturbados com a ideia dos muros de Jerusalém serem reconstruídos. E aqui começa a primeira lição do livro de Neemias, que é aprender a identificar os problemas reais dos imaginários. Imaginários são aqueles problemas que outras pessoas querem fazer você acreditar que existem. Já não estou falando mais do inimigo da sua alma e dos ataques psicológicos dele, mas das pessoas que são usadas por ele, inocentemente ou não, para colocarem dúvidas na sua mente e enfraquecerem a sua determinação e vontade de lutar. Isso acontece demais, mesmo sem saber, às vezes nós mesmos fazemos isso por descuido. Somos usados para desencorajar as pessoas. Então, continuando, depois de chegar em Jerusalém, Neemias saiu uma noite e foi verificar todo o muro para ver o que tinha que ser feito. O trabalho era enorme, ele sozinho não tinha como fazer. Então ajuntou todo o povo, os magistrados e os nobres, e incitou todos eles a trabalharem na reconstrução do muro. Mas aí começou a oposição. Alguns homens que eram das nações inimigas do povo de Deus, e especificamente um sujeito chamado Sambalate, que era moabita, se ajuntou com um tal de Tobias, amonita, e um árabe Gesem, e começaram a zombar dele e falaram: "O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei?" Mas Neemias não deu ouvidos a ele, que é outra lição sobre o campo de batalha da mente. Não dar ouvidos a críticas e deboches que só querem te desencorajar. Continuando, Deus inspirou Neemias a colocar cada família que morava em Jerusalém para reconstruir a parte do muro que ficava na frente da sua casa. Mas esse foi só o bom começo, porque depois Sambalate ficou revoltado quando a obra começou e foi lá falar para os que estavam trabalhando: "O que esses judeus fracos estão fazendo? Será que vão voltar a fazer sacrifícios também? Acham que vão acabar essa obra num dia? Estão querendo ressuscitar esse monte de pó e pedras queimadas?" E o tal do Tobias, que estava com ele, também falou: "Mesmo que eles consigam reconstruir, até uma raposa pode derrubar esse muro." Os dois não podiam impedir o povo de trabalhar na reconstrução, não podiam forçá-los a parar, mas começaram a zombar deles e tentar desencorajá-los a continuar, que é uma das táticas do inimigo da sua alma. Ele faz isso com muita frequência. É aquele momento que você está tentando fazer uma coisa boa e vem alguém para te explicar que não vai dar certo e que você não tem que perder tempo com aquilo e nem vale a pena tentar. É claro que existem situações em que pessoas de bom coração só querem te ajudar a ver as dificuldades que você vai enfrentar. Mas a situação aqui é quando Deus te guia a fazer uma coisa e vem alguém para tentar te parar. Os dois ficaram lá zombando deles, tentando desanimá-los, mas esse era um problema imaginário. E o Neemias era um sujeito muito determinado e foi logo fazendo uma oração daquelas pesadas: "Ó Deus, escuta como eles debocham de nós. Faça com que a zombaria deles caia sobre as suas cabeças.
que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueça dos seus pecados, pois insultaram a nós e o que estamos construindo. Ou seja, ele nem perdeu tempo falando com os opositores, não brigou, não xingou, só fez uma oração a Deus e pronto, de volta ao trabalho. É claro que essa oração é do Antigo Testamento. Agora a gente não pode mais orar assim. Jesus nos ensinou a abençoar os que nos maldizem. Eu, por exemplo, uma vez tive um colega de trabalho que me dava muitos problemas. Aí orei para Jesus abençoar ele com uma promoção para bem longe de mim. Essa também é uma boa oração. E aí Neemias e todo o povo continuaram a trabalhar e chegaram até a metade da altura do muro. Sanbalate e Tobias e vários outros de outras nações inimigas ficaram irados e resolveram atacar Jerusalém. Esse era um problema real. Então eles oraram a Deus por causa dessa ameaça e colocaram guardas vigiando dia e noite. Outra boa lição: se você identificou um problema real que precisa ser resolvido, busque a Deus e depois faça o que você pode fazer. Não fique parado esperando alguma coisa acontecer. Mas aí apareceu outro problema. Os homens de Judá que trabalhavam na obra chegaram para o Neemias e falaram: os carregadores estão ficando sem forças. Os escombros são tantos que não conseguimos trabalhar no muro. E falaram mais: os inimigos disseram que vão nos matar sem que a gente perceba. Vão entrar no nosso meio, nos matar e acabar com a obra. Bom, esta era uma ameaça verdadeira que também abalava o psicológico. Então o Neemias tomou atitude. Colocou guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, com espada, lança e arco. E depois de avaliar a situação, disse ao povo: não temam os inimigos, lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas mulheres e suas casas. Ou seja, além de tomar uma atitude para resolver o problema real, ele ainda fortaleceu a fé do povo, lembrando a eles quem era Deus, e os instigou a lutar cada um pela sua família. Não era o momento de amolecer. Quando os inimigos ouviram que eles estavam preparados, ficaram frustrados, e o povo voltou a trabalhar no muro. O tempo todo, Neemias tinha que lidar com problemas da construção, com o desencorajamento do povo por causa da quantidade de trabalho e com as ameaças dos inimigos que queriam amedrontar o povo e parar a obra. Ele ficava todo o tempo gerenciando problemas reais e imaginários, físicos e psicológicos, dele e do povo, mas sempre se apoiando em Deus. Uma vez colocou metade dos seus homens trabalhando na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma mão fazendo a obra e com a outra segurando uma arma. E eles não largavam as armas nem quando iam tomar banho. Depois, quando os inimigos dos judeus viram que o muro já estava todo reconstruído, só faltando as portas, resolveram armar uma emboscada para matar o Neemias. Mandaram uma mensagem para ele assim: venha nos encontrar numa das aldeias na planície de Ono. Mas Neemias sabia que era uma cilada e mandou a seguinte resposta: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Os caras ficaram com muita raiva dele e enviaram a mesma mensagem 4 vezes. Cada vez o Neemias deu a mesma resposta. Essas eram dificuldades imaginárias que, se ele deixasse, iriam se tornar reais. Se ele parasse a obra para conversar com os inimigos, o problema ia piorar. Ele podia morrer. Se ficasse pensando no que os outros iam achar, também não ia fazer o trabalho. Por isso é tão importante identificar os truques do inimigo da nossa alma e não ficar ocupando a nossa mente com o que só atrapalha e nos impede de fazer o que precisa ser feito. Continuando a história, depois, Sanbalate pela 5ª vez enviou uma carta, escrito: as pessoas estão falando que você e os judeus querem se revoltar e por isso estão construindo o muro.
Além disso, dizem que você quer ser o rei deles e colocou profetas para proclamarem a seu respeito. E o rei vai ficar sabendo disso. Venha agora para nos encontrar. Como ele viu que não conseguia fazer o Neemias parar a obra, então inventou um monte de mentiras para ver se o Neemias ficava preocupado com elas e descia do muro para se justificar e defender. Essa é outra tática muito comum do nosso inimigo, fazer você ficar preocupado com as mentiras ou com as coisas que não existem. Mas aí o Neemias simplesmente mandou a resposta. De tudo que você disse, coisa nenhuma aconteceu. Você é que inventou tudo do seu coração. É muito importante nós aprendermos a reconhecer os problemas reais e não ficarmos perdendo tempo com problemas terceirizados. Aqueles que as outras pessoas querem transferir ou criar para nós. Não podemos ficar nos ocupando com problemas que os outros inventam e querem que sejam importantes para nós. Para vencer as batalhas no campo da mente, você precisa separar bem cada um dos problemas que aparecem. A história do Neemias continua. Um dia ele foi visitar um sujeito chamado Semaías, que estava trancado em casa, e o sujeito falou: "Vamos nos trancar dentro da casa de Deus, no templo, porque os inimigos vão vir de noite para te matar." Aí Neemias respondeu: "Como eu poderia fugir? Ainda mais me esconder no templo para salvar minha vida? De maneira nenhuma vou fazer isso." Neemias percebeu o que estava acontecendo e conta: "Percebi que Semaías não tinha sido enviado por Deus, mas os inimigos Tobias e Sambalate o tinham subornado para me intimidar, para que eu fizesse o que é errado e eles tivessem como me difamar." Os inimigos usaram várias técnicas para atrapalhar o Neemias e impedi-lo de trabalhar no muro. Debocharam, ameaçaram, chamaram para conversar, inventaram mentiras para fazer ele descer e se justificar e, no final, até subornaram um amigo para difamar o Neemias. Só que ele estava decidido a fazer o trabalho até o fim e não deu ouvidos a nenhum dos apelos dos seus inimigos. Nada do que eles falaram aconteceu e nenhuma das suas ameaças se cumpriu. O tempo inteiro ele orava e entregava cada situação a Deus. E no final o muro ficou pronto. Quando todos nossos inimigos ouviram isso, ficaram abatidos e tiveram medo do povo que trabalhou na obra, porque reconheceram que eles tinham feito a obra com a ajuda de Deus. Para começar e terminar toda a obra foi preciso determinação, esforço físico, confiança em Deus e, o mais importante, não perder tempo tentando resolver problemas irreais, nem dar atenção a pessoas que só queriam atrapalhar. E essas lições do livro de Neemias são muito preciosas. Não deixe o seu trabalho ou a tarefa que Deus te passou para fazer para tentar agradar as pessoas, para cuidar de coisas sem importância. Se aparecer um problema que não for verdadeiro nem real, não perca tempo tentando resolver, nem ocupe sua mente com ele, muito menos se preocupe. É claro, você não pode se esquecer das responsabilidades e problemas reais do dia a dia, mas tome cuidado para não ser afetado com intrigas, fofocas e opiniões negativas de pessoas que não querem o seu bem, que te desanimam, que tentam te desviar dos propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes não são pessoas más, como na história de Neemias. Às vezes são até pessoas boas, mas que não estão em sintonia com Deus e acabam falando palavras de desencorajamento, desânimo, derrota e, sem querer, são usadas pelo inimigo da sua alma para te desviar do seu trabalho ou enfraquecer a sua fé e a sua determinação. Para manter a fé em Deus e um relacionamento sincero com Ele, muitas vezes temos que nos opor a opiniões e pessoas que não consideram essas coisas importantes. A luta de um cristão é muito solitária. Caminhamos com Jesus dentro de nós, seus anjos ao nosso lado, e quando temos o apoio de um irmão de fé, podemos agradecer a Deus por isso. E aqui termina mais um programa Deus sem Igreja.
Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Agradeço muito a participação e apoio de cada um de vocês e que Deus abençoe o seu final de semana.